Alguma vez já parou para pensar como os médicos conseguem assistir, ao vivo, o coração batendo ou o cérebro trabalhando? Hoje, a gente vai desvendar a tecnologia incrível que permite essa espiada no nosso funcionamento interno. Bora lá? Olha, é bem diferente de um raio-x que basicamente tira uma foto estática das nossas estruturas. Essa máquina aqui, a câmera gama, ela mostra a fisiologia. Ela revela a função, não só o formato. Ela mostra o que está rolando em tempo real. E para a gente entender como essa mágica funciona, vamos fazer uma coisa. Vamos seguir a jornada de um herói invisível, um único raio gama. A gente vai com ele desde dentro do corpo do paciente até ele se transformar naquela imagem na tela do médico. Esse é o nosso plano de voo. O processo todo, que tem o nome de SPECT, começa com uma substância especial chamada radiofármaco. Essa substância é introduzida no corpo e começa a emitir os raios gama que a câmera vai então conseguir detectar. Então, o pulo do gato é esse. Enquanto um raio-x passa através do corpo para fotografar a anatomia, um exame SPECT capta a energia que está saindo do corpo para criar um mapa da atividade. É a diferença entre ver a planta de uma casa e ver a festa acontecendo lá dentro. Muito bem, vamos lá. Hora de acompanhar o nosso fóton gama. Imagina só, ele acabou de ser emitido lá dentro do paciente e a missão dele é uma só, chegar até o detector da câmera para contar a sua história. E para completar essa missão, ele vai ter que passar por 3 componentes super importantes no detector. Primeiro, o colimador. Depois, o cristal cintilador. E, por fim, os tubos fotomultiplicadores. O primeiro desafio do nosso fóton é conseguir passar por um porteiro bem rigoroso, o colimador. Se ele conseguir, aí ele chega num cristal muito especial, onde uma transformação fantástica vai acontecer. O colimador funciona tipo um segurança de balada. Ele é feito de um material bem denso, como o chumbo, e tem milhares de buraquinhos paralelos. A regra é clara, só passa quem vem em linha reta. Qualquer fóton que chegar meio torto, que é o que a gente chama de radiação espalhada, e que só criaria ruído na imagem, fica barrado na porta. E não é que existe um tipo só de porteiro, não. Dependendo do órgão que se quer ver, se usa um colimador diferente. O modelo Pinhole, por exemplo, é especialista em conseguir imagens com uma resolução altíssima de órgãos pequenos, como a tireoide. Conseguiu! Nosso fóton passou no teste, veio na trajetória certinha e atravessou o colimador. Próxima parada, o cristal de cintilação. É aqui que o invisível vai se tornar visível. O que acontece aqui é um processo com nome chique, fotoluminescência. Basicamente, esse cristal foi feito para fazer uma coisa incrível. Quando o nosso raio gama, que é invisível, bate nele, o cristal na mesma hora converte essa energia em um pequeno flash de luz visível. Deixa eu explicar melhor. Pensa numa escada. O elétron está lá de boa no degrau de baixo, a tal banda de valência. Aí chega o raio gama e dá um empurrão nele com tanta energia que ele pula lá para o alto, para a banda de condução. Só que ele não consegue ficar lá. Então, quando ele cai de volta para o lugar dele, ele libera toda aquela energia extra em forma de um flash de luz. Ok, então nosso raio gama virou um flash de luz. Mas esse flash é minúsculo, sabe? É fraco demais para ser útil. O próximo passo é pegar essa faísca e transformar ela num sinal elétrico bem poderoso. E sério, essa é talvez a parte mais impressionante de tudo. A tecnologia que vem agora vai pegar aquele mísero fóton de luz e amplificar o sinal dele milhões de vezes. Isso rola dentro dos tubos fotomultiplicadores. O flash de luz bate numa superfície e libera um elétron. Esse elétron é acelerado e bate numa placa que libera vários outros elétrons, que por sua vez batem em outra placa e liberam ainda mais elétrons. E por aí vai. É um efeito dominó perfeito. Um toque inicial vira uma avalanche, transformando um elétron em milhões e criando um pulso elétrico forte o suficiente para ser lido. Agora sim, a gente tem um sinal elétrico. A parte mais pesada do hardware já foi. A etapa final é com o cérebro da operação, o computador. É ele que vai pegar todos esses sinais e montar a imagem que a gente vai ver. E o mais genial é que a máquina não registra só onde o flash aconteceu. Ela também mede a intensidade dele. A força do sinal elétrico é exatamente proporcional à energia do raio gama original, e isso permite criar um espectro de energia. Mas por que essa energia é tão importante? Porque o computador pode ser programado para criar uma janela de energia. Ele simplesmente ignora todos os sinais que estão fora da faixa de energia que interessa para aquele exame. Isso serve para quê? Para eliminar todo o ruído, toda a radiação que não devia estar ali, resultando numa imagem incrivelmente limpa. Bom,
É claro que para tudo isso funcionar com essa precisão, a máquina precisa estar perfeitamente calibrada. E para isso, o programa de controle de qualidade tem que ser levado muito a sério. E não é uma sugestão, é exigência da lei. Tem testes diários, semestrais, anuais, eles checam tudo, desde a parte física do equipamento até a uniformidade da imagem e a precisão do eixo de rotação. É uma manutenção super meticulosa. E a razão de todo esse cuidado é muito simples: garantir que quando um médico olhar para uma imagem de SPECT, ele esteja vendo um retrato fiel do que está acontecendo dentro do paciente. É a base da confiança nessa tecnologia, que no fim do dia salva vidas. Pensa só, a gente seguiu a jornada de um único fóton e chegou num mapa detalhado do nosso corpo em funcionamento. A capacidade de ver não apenas onde as coisas estão, mas como elas funcionam, abre um mundo de possibilidades. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Para onde essa nova visão vai nos levar?